Bom dia, pessoal do terceiro ano. Eu vou tentar ajudar vocês aqui com as atividades de força elétrica e campo elétrico. Para isso, eu vou gravar essa aula, tá? Com uma explicação da força elétrica, com a explicação do campo elétrico e a gente resolve alguns exercícios aqui, tá bom? Então vamos lá. Força elétrica e campo elétrico. Bom, em 1785, o francês Charles Auguste Coulomb formulou a lei matemática que rege as interações entre as partículas eletrizadas. Bom, ele queria saber, né, ele queria mensurar, ele queria medir a força existente na interação dessas partículas. Nós temos que lembrar, pessoal, que na aula anterior, e até nós vimos isso em sala, a questão dos tipos de eletrização, né? E saber também que cargas de sinais opostos se atraem, né? E de sinais iguais se repelem. Só que aqui, nesse exato momento, nós vamos ter sim essa interação. Só que nós vamos pensar no módulo delas. Ou seja, o que é o módulo? O módulo é quando eu pego apenas a parte quantitativa, né? Eu não faço, não verifico se há a repulsão ou a interação entre elas. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou duas cargas pontiformes, ou seja, o que é pontiforme? De tamanhos desprezíveis, né? E amarrou, colocou lá uma distância D. O que ele pôde, o que ele conseguiu constatar com essa experiência? Ele constatou que ao colocar duas cargas de módulos iguais a uma determinada distância, ele teria uma força F. Só que ele resolveu verificar se ele alterasse, né, essas cargas, se ele dobrasse de valor essas cargas. Então, ele manteve a distância, ó, e duplicou uma das cargas. Ele percebeu que ao duplicar uma das cargas, ele teve uma força 2 vezes maior que a inicial. Então, ele continuou a fazer as experiências. E aí, vamos pensar aqui, ó. Vamos tirar essa daqui. Nós temos a carga Q e ele resolveu triplicar esta carga aqui. E o que ele pôde convir com isso? Mantendo, ó, pessoal, a distância. Ele pôde ver que a força, ela triplicou aqui. De posse disso, Coulomb deduziu que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas, ou seja, a força, ó, né? Ela é diretamente ao produto das cargas. Não é assim? Produto das cargas, Q vezes Q. Olha só, essa é a primeira dedução dele. Agora, curioso como só, resolveu verificar a interação dessas partículas pontiformes alterando a distância e mantendo as cargas.
Então, o que ele fez? Aqui, ele teve o mesmo valor, ó, Q e Q em uma distância D. Ele obteve a força F. Aí ele pensou, vou diminuir a distância entre as cargas para verificar o que acontece. Então, ele dividiu a distância em dois. Vamos supor que aqui fosse 30 metros. Aqui ele colocou 15. Nós temos que pensar da seguinte maneira. A carga Q foi aproximada da outra carga Q. Se eu tenho uma aproximação entre essas cargas, eu vou ter que compreender que a interação entre elas vai aumentar. E o que ele pôde convir? Que ao diminuir a distância, ele teria de força. Ao diminuir a distância, ele percebeu que a força aumentou 4 vezes a força inicial. Tá? E aí, ele continuou fazendo as experiências. Ele resolveu dividir a distância em 4 vezes. Então, se ali era 30, ele teve uma distância de 7,5 aqui. Ele dividiu a distância em 4 vezes. Com isso, a força entre essas partículas aumentou ainda mais. E ele pôde perceber que, dividindo a distância em 4 vezes, ele teve um valor da força de 16 vezes maior que a força inicial. Com isso, pessoal, ele pôde convir que a força ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Por que ele pôde convir que a força é inversamente e ao quadrado da distância? Porque analisem só. Enquanto ele diminuía a distância, né, a força aumentava. Daí vem a dedução de inversamente proporcional, tá? Vocês precisam ter essa consciência de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Um conceito bem básico para relembrar dessa parte de inversamente e diretamente é quando você vai ao supermercado. E aí você vai, por exemplo, comprar uma pasta de dente. Então, nós podemos falar que uma pasta de dente é igual a R$5. Então, ela é diretamente proporcional. Aí, o lojista coloca lá, se você compra uma, você ganha, você paga R$5. E se você compra duas, você paga R$7,50. Então, se você compra duas e paga R$7,50, isso é inversamente proporcional, porque enquanto você aumenta a quantidade que você vai comprar, você diminui o seu preço, tá bom? E se fosse diretamente proporcional? Diretamente proporcional, você paga R$5 em uma, se você aumenta a quantidade, você vai pagar R$10 em duas. Então, enquanto aumenta a quantidade que você compra, o preço aumenta proporcionalmente. Isso é inversamente e diretamente proporcional, tá? Só para relembrar. Então, vamos lá. Agora, pessoal, lembrando que nós tivemos os dois experimentos dele, ele chega na seguinte conclusão juntando ambos.
ele verifica que a intensidade com que essas cargas se atraem ou se repelem é diretamente ao produto dos módulos dessa carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. E ele formula aqui para a gente, matematicamente, né, que a força é igual à constante eletrostática do vácuo, ou a gente tem muitas pessoas que chamam de permissividade, vezes o módulo da carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado, onde a força elétrica é dada em Newton, a constante eletrostática do meio é dada em Newton vezes metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. A carga elétrica tem a unidade em Coulomb e a distância tem que ser em metros. Ah, professora, a distância ela está em centímetros. Posso deixar? Não. Por quê? Porque aqui eu tenho metro ao quadrado. Esta unidade tem que ser igual a esta. A carga vai estar em Coulomb. A força, se ela estiver em quilograma-força, precisa ser alterada para Newton também, tá? Mas isso não vai ser solicitado. Bom, vamos tentar resolver esses exemplos aqui. Em cada caso, calcule o módulo da força de interação elétrica e afirme se é de atração ou repulsão. Pessoal, prestar muita atenção nos enunciados. Se ele te pede o módulo, ele está pedindo que você quantifique. Se ele pede interação elétrica, você tem que falar em atração ou repulsão. Vamos analisar aqui o que nós temos. Nós temos a constante do meio, está aqui, né? 4. Vamos analisar essa primeira linha aqui, ó, que nós temos os dados. A primeira carga nós temos no valor de 2. A segunda carga nós temos no valor de 2,25. E nós temos uma distância de 4. Bom, módulo da força de interação. Primeira coisa que nós vamos analisar. Se não tem sinal, significa que isso aqui é positivo. É como se eu colocasse uma carga aqui, né? Vamos colocar uma carga de prova aqui e uma carga aqui. Carga 1 e a carga 2. Ambas são positivas. Então, qual que é a força que vai gerar aqui? Uma para cá e a outra para cá. Ou seja, nós vamos gerar repulsão. Então, a força será de repulsão, pois ambos os sinais são iguais. No segundo caso, a mesma coisa, ó. Mesma coisa. E como é que nós vamos resolver isso aqui? Trocar aqui a caneta, né? E nós vamos aplicar a fórmula. A força vai ser igual a constante eletrostática no vácuo vezes o módulo de Q1 vezes Q2, ou apenas maiúsculo, dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos continuar aqui. Vamos resolver. Quem é a nossa constante eletrostática? 4. 4 vezes módulo da carga. Primeira carga, 2, vezes segunda carga, 2,25. A gente pode fazer ou um módulo dela geral ou separadinho aqui, não tem problema. Dividido pela nossa distância ao quadrado. Quem é a nossa distância? 4. Vamos continuar resolvendo. Nós vamos ter 4, que vai multiplicar 2,25. Então, nós vamos ter aqui o valor de 4
4,5. Que nós vamos ainda multiplicar por 4. Então, nós já vamos multiplicar aqui 4 vezes 4,5 dividido ao quadrado da distância, que é 16. Então, 4,5 vezes 4 nos dará uma força que vai ser igual a 18 dividido por 16. Então, a minha força vai ser igual a 18 dividido por 16, que vai dar aproximadamente, a gente põe até aqui assim, né, um tiozinho, aproximadamente 1,12, o quê? Newtons, a força em newtons, tá bom? E para resolver essa de baixo, a mesma coisa. Vocês vão fazer e substituir os dados e fazer as partes matemáticas, tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre campo elétrico. O que é esse campo elétrico? O campo elétrico, pessoal, é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço, que sob a influência dessas cargas elétricas, tal que a outra carga, que nós chamamos que é uma carga de prova, ao ser colocada em um desses pontos, ela vai ficar sujeita a uma força de atração ou uma força de repulsão pela carga geradora ou criadora. Eu gosto mais de chamar aqui de geradora, tá? Vocês não podem achar aí a carga geradora. É um pouquinho complicado escrever aqui, só um minutinho. Então, a carga geradora. Ok, quem é que vai ser essa carga geradora? A carga geradora, a gente costuma colocar ela como maiúscula. E a carga de teste, nós costumamos colocar ela aqui como Q minúscula, tá? Então, vamos entender essa parte do campo elétrico. O vetor campo elétrico estabelecido no ponto P pela carga Q é, então, definido pelo quociente da força pela carga de prova. Então, olha só, nós temos aqui um campo elétrico, né, onde nós vamos ter uma interação aqui. Futuramente nós vamos ver que nós vamos ter várias linhas de campo aqui, e aí nós vamos analisar essas linhas sendo carga geradora positiva e negativa. A carga geradora colocada em um campo no ponto P, ela pode ser dada ela vai ser dada pelo quociente da força dividido pelo módulo da carga de teste, tá? Vamos verificar aqui. Temos outra fórmula? Temos a outra fórmula também. Nós temos aqui a interação, ó, entre a carga geradora e a carga de teste a uma determinada distância, tá? Nós sabemos que vamos sempre utilizar, quando não for dada a constante eletrostática, a constante no vácuo. E essa interação, ela vai ser dada pela multiplicação da constante eletrostática vezes o módulo, aqui não está em módulo, mas nós vamos colocar módulo da carga, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Vamos analisar
e vamos verificar repulsão ou atração. Neste caso, nós tivemos aqui uma força, ó, F de repulsão. E aí nós podemos estabelecer também o vetor campo elétrico. Quando elas são de mesmo sinal, o vetor campo elétrico ele tem a mesma direção e o mesmo sentido da força. Mas isso nós vamos estudar posteriormente. Vamos ver aqui o que nós temos de exercício. Em cada caso, calcule o módulo do campo elétrico. Esse aqui é o do exercício do módulo. Carga C, distância e a constante. Então, nós temos a carga Q, nós temos a constante K e carga e a distância. Então, nós vamos utilizar aqui, ó, para resolver. E, que vai ser igual K, que vai multiplicar o módulo de Q dividido pela distância. Pela distância ao quadrado. Aplicando aqui, nós temos aqui que a nossa constante eletrostática vale 1,2, que o módulo da carga é 10, aqui isso significa que é positivo, pela distância 2 ao quadrado. Bom, 1,2 vezes 10 é só andar com a vírgula, né, pessoal? Passar ela para cá. Então, vai ficar 12 dividido por 2 ao quadrado, 4. Então, nós vamos ter um valor de campo elétrico, lembrando aqui, ó, 12 dividido por 4, 3 newtons dividido por coulomb. Este vai ser o valor deste campo elétrico, ok? É fácil, é só identificar os dados e alterar na fórmula. Ah, eu tenho duas cargas, verifique o módulo delas, né? Verifique a fórmula da força elétrica, faça o que é solicitado. Verifique a fórmula do campo elétrico e faça o que é solicitado. Este exercício, pessoal, ele é o exercício número 3 do PET. E ele diz assim, abaixo há valores fictícios de carga elétrica e, ó, força elétrica sobre ela. Em cada caso, calcule o módulo do campo elétrico. Nós sabemos que o Q é carga, até porque ele está dado em coulomb. Nós utilizamos o F para a constante eletrostática, só que aqui no enunciado ele traz, ó, força elétrica sobre ela. Então, esse K, ele é o nosso F, porque a força é dada em Newton, né? E como é que nós vamos encontrar a intensidade desse campo elétrico? Nós vamos colocar na fórmula. O campo elétrico é igual a força dividido pelo módulo. Vai lá e coloca na sua apostila, lá na página 69, nós temos as duas fórmulas para resolver o campo elétrico.
e nenhuma delas a carga está no módulo. Coloque o módulo lá para gente. Então, aqui agora é fácil, ó. O meu campo elétrico, ele vai ter uma intensidade de, qual que é a força? 10 newtons. 10. Dividido pelo módulo da carga. Qual é o módulo da carga? Aqui é positivo. É só colocar 8. E se fosse negativa? Seria somente 8. Você deixaria o sinal de fora, por se tratar de módulo. Então, eu vou ter aqui uma intensidade deste campo elétrico de 1,25 newtons dividido por Coulomb. Pessoal, a unidade de campo elétrico vai ser sempre Newton dividido por Coulomb. Porque pense comigo, ó, aqui ele já deu direto a fórmula força. A força, ela é dada em quê? Em Newton. E a carga, ela é dada em Coulomb. Como eu não consigo dividir Newton por Coulomb, eu tenho que passar ele para cá. Então, eu já saio com a unidade de medida, tá bom? Vou deixar essa mensagem para vocês aí. Pense um pouquinho nela depois. Bom, eu encerro por aqui. Vou postar essa aula para vocês. E caso haja alguma dúvida, entre em contato lá pelo WhatsApp. Ok? Bom dia a todos.